E aí galera, bem-vindos ao Críticos de Filmes de Terror. Já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e prepara o comentário porque vai ser polêmico. Hoje a gente vai tirar o coelho da cartola e mostrar como os roteiristas, produtores e diretores de Hollywood podem ser uns verdadeiros safados e literalmente roubar o trabalho dos outros, assim, na cara dura. Antes da gente começar, vale lembrar que vamos fazer os comparativos sobre as tramas desses filmes e aspectos específicos, portanto, um aviso de spoiler é necessário. Vocês estão prontos? Vamos lá. Para o nosso primeiro caso, a gente já vai chutar o balde e desmascarar um filme que provavelmente todo mundo já viu. Se trata de Insidious, Sobrenatural de 2010, que roubou, ou basicamente plagiou, na frente de todo mundo, o clássico Poltergeist, o Fenômeno. Ah, você não acredita, não? Olha só! Nos dois filmes, nós temos uma família composta por um marido, uma mulher e seus 3 filhos que moram tranquilamente no subúrbio até que, de repente, fenômenos paranormais começam a acontecer dentro da casa deles. O que é incomum porque, até onde eles sabem, a casa não é assombrada. Bom, mas tá assombrada agora por alguma razão. Tudo piora quando um dos filhos deles é raptado pelos espíritos e essa criança fica presa no outro lado, lá no além mesmo. Alguns investigadores paranormais chegam para tentar resolver o problema, mas eles ficam tão aterrorizados que acreditam não serem páreo para o trabalho. Por isso, chamam uma outra médium, que é muito mais experiente, que no caso é uma mulher já idosa, que vai vir cuidar da situação. A médium chega e faz várias revelações, inclusive que um dos pais precisa ir até o outro lado resgatar a criança antes que seja tarde demais. Os espíritos estão fazendo essa criança de refém, pois ela tem um dom especial, um dom que, coincidentemente, um dos pais também tem. E não é necessariamente a casa que está assombrada, pois os espíritos têm um enorme interesse na criança e vão segui-la para onde a família for. Todos os pontos de trama, um a um, estão presentes aqui. Se você achou que Insidious, Sobrenatural era um filme original, inovador, eu não te culpo, mas acontece que ele roubou todinha a trama de Poltergeist, o Fenômeno de 1982, o clássico escrito por Steven Spielberg e dirigido por Tobe Hooper. É a mesmíssima história, passo a passo, sem tirar nem pôr. Chega a ser tão cara de pau que é absolutamente inacreditável. Insidious, Sobrenatural, parece até um remake de Poltergeist, o Fenômeno. E se você acha que nós estamos exagerando, dá uma olhada na continuação. No filme número 2, depois dos eventos fantasmagóricos, a família vai morar um tempo na casa da avó, onde lá os fenômenos voltam a segui-los. A nossa médium não pode ajudá-los no momento, por isso dessa vez eles recebem a ajuda de um amigo dela. A coisa toda vai por água abaixo quando, em determinado momento, o pai fica possuído e se torna um perigo para todos, o que leva eles a irem mais uma vez até o outro lado, enfrentar a entidade que os aterroriza de uma vez por todas, e nisso, a verdadeira identidade desse espírito é revelada. Acontece que esse é o plot de Poltergeist 2, O Outro Lado, e Insidious, Sobrenatural, capítulo 2. Fala se não é muita cara de pau. Além de copiar o filme original, ainda copiam até a continuação? Como é que pode isso, gente? Honestamente, eu processava. Ok, vamos pro caso número 2, que é o infame caso de garota infernal que assalta a mão armada e leva embora a história do, agora clássico, Ginger Snaps, Possuída, de 2000. Nesse filme nós temos 2 garotas de colegial. Uma é um pouco mais tímida e retraída, a outra um pouco mais solta, mas elas são inseparáveis e têm uma ligação muito forte. Numa noite, a mais soltinha é brutalmente atacada e quase morre.
Quase, porque ao invés de morrer, ela adquire uma maldição que a transforma num monstro. Conforme o tempo vai passando, essa garota começa a se tornar uma predadora de carne humana e vai aos poucos partindo para cima dos meninos do colégio. Enquanto isso, a outra garota, que é mais certinha da cabeça, é obrigada a impedi-la, mesmo que isso signifique matá-la. E se você pensou que essa história pertencia à Garota Infernal de 2009, más notícias. Essa trama foi roubada de Ginger Snaps Possuída, do ano de 2000. Além da história toda estar ali presente, parte por parte, os dois filmes têm a exata mesma conclusão, arco, personagens parecidos, mortes em comum e até cenas que são extremamente similares. Mas há diferenças entre os dois. Por exemplo, em Possuída, Ginger se transforma num lobisomem, enquanto em Garota Infernal, Jennifer se transforma numa sucubus. Em Possuída, as duas garotas são irmãs, e em Garota Infernal, elas são melhores amigas. Vale lembrar também que Possuída é bem mais sombrio, gótico e amedrontador, enquanto Garota Infernal é mais colorido, engraçadinho e coraçãozinho. É aquela coisa, né? Sabe quando você não fez o trabalho da escola, aí precisa copiar de algum coleguinha, mas não pode ser tudo igual, senão a professora vai perceber que você copiou de alguém? Pois então, parece que é o que acontece aqui. E se quer saber, Possuída é um filme muito melhor que Garota Infernal. E se você não viu ainda, tá perdendo o maior filmão, meu amor. E ele rendeu mais outros dois elementos. Possuída 2, Força Incontrolável, e Possuída o Início, se tornando uma das melhores trilogias de terror de todos os tempos. Enquanto Garota Infernal, bem, flopou, né? Ai, meu amor, quem nasceu Jennifer nunca vai ser Ginger. Nosso caso número 3, Fenômenos Paranormais, de 2011, plagiou A Casa da Colina, de 1999. Ok, esse aqui é um caso mais especial, porque a trajetória desses dois filmes são completamente diferentes, então vamos olhar os específicos, ok? Nós temos aqui nos dois casos um hospital psiquiátrico que era comandado por um médico louco que fazia experimentos desumanos nos pacientes. Até que um dia os pacientes se rebelaram e nessa rebelião muitos deles morreram. Até o próprio médico acabou sendo assassinado. O hospício ficou fechado por muitos anos e agora nossos personagens, que vão passar uma noite no manicômio, ficam presos no hospital abandonado durante a noite, da qual provavelmente nem todos vão conseguir sair vivos. É claro que não dá pra perdoar essa palhaçada que Fenômenos Paranormais fez com A Casa da Colina, remake do clássico com Vincent Price. Esse caso não é tão óbvio quanto os outros, por isso é preciso olhar com mais cuidado. Toda a história do hospício é exatamente a mesma nos dois filmes. Cargas d'água, até o médico louco é igual. Olha isso, gente, até o bigodinho. E Fenômenos Paranormais não para por aí. Ele chega a roubar cenas específicas da Casa da Colina. Dá uma olhada. Vale lembrar que os dois filmes têm um espírito que puxa as pessoas para dentro de um tanque / banheira de sangue. A primeira pessoa a desaparecer nos dois filmes faz isso com um grito estridente e depois apenas o seu equipamento é encontrado no local. As similaridades são escandalosas. Vale mencionar também que a continuação De Volta à Casa da Colina, de 2007, explora um pouco mais a história do médico louco, nos mostrando que ele tinha um grande interesse em magia negra e ocultismo e que isso é uma das razões do hospício ser agora amaldiçoado / assombrado. Isso também é deixado explícito em Fenômenos Paranormais
2. Falando em Fenômenos Paranormais 2, ele também rouba a trama de A Bruxa de Blair 2, Livro das Sombras, onde nele um grupo de fãs do filme A Bruxa de Blair vão até a floresta de Burkittsville para conhecer o local onde o filme foi filmado, apenas para descobrirem que a lenda era real. Viu só? É muita cara de pau. Cadê o processo? Cadê o processo? Nosso caso número 4 será polêmico. Ok, eu vou admitir, esse filme não roubou exatamente a história, mas ele roubou várias coisas sim. E essa briga vai ser entre o clássico A Profecia, de 1976, e a franquia slasher contemporânea Premonição. Opa, vamos com calma. Em um filme temos o Anticristo, o menininho diabólico Damien, e no outro temos a própria morte, sim, o ceifador coletando as almas das pessoas que já passaram da hora de morrer. As duas franquias matam seus personagens de maneiras muito parecidas. Em A Profecia, qualquer pessoa que fique no caminho de Damien morre sob circunstâncias misteriosas que parecem até acidentes. O mesmo se dá em Premonição. A morte vem buscar a galera fazendo com que tudo pareça um mero acidente ou coincidência. O jeito que as mortes acontecem são bem parecidos e muita gente já tinha reparado nisso, mas dá pra perdoar, sabe? Só que a coisa complica quando a gente chega lá em Premonição 3, porque lá a protagonista Wendy vê sinais de como as pessoas vão morrer através das fotos que foram tiradas delas. Nas fotos aparecem ali misteriosamente enigmas e sinais indicando como vai ser a morte daquela pessoa. E para quem já achava que Premonição era meio parecido com A Profecia, agora ferrou de vez, porque em A Profecia é exatamente isso que acontece. Nas fotos das pessoas aparecem os presságios indicando como que vai ser as mortes delas. Tem até um personagem que fica paranoico com isso quando ele vê um risco em seu pescoço na foto, e naquele momento ele se toca que vai acabar sendo decapitado. Pois é, os dois filmes podem ter histórias bem diferentes, mas não dá pra negar que Premonição entrou no quarto de A Profecia na calada da noite e roubou alguns de seus bens preciosos. Ah, isso sim. Lembrando que A Profecia foi baseado num livro de terror e o filme foi lançado em 1976, 24 anos antes de Premonição sequer aparecer. Será que eles pensaram que ninguém ia perceber? Vou te dizer uma coisa, nada escapa dos críticos de filmes de terror. Nosso caso número 5 vai ficar entre o filme Tempo, de M. Night Shyamalan, e a clássica série de terror Arquivo X. No episódio Navio Fantasma, que é o episódio 19 da segunda temporada daquela que é provavelmente a melhor série de terror de todos os tempos, Arquivo X, nossos protagonistas Mulder e Scully encontram um navio abandonado onde a tripulação está morta. Não só morta, eles parecem ter envelhecido da noite pro dia. Mulder e Scully ficam sem ter como sair do navio, e lá eles mesmos começam a envelhecer tenebrosamente num ritmo acelerado. É arrepiante. Qual será o mistério do navio? Mas essa não é a mesma trama do filme Tempo, de M. Night Shyamalan, que foi lançado agora em 2021? Bom, acontece que o filme Tempo é uma adaptação, digamos assim, da história em quadrinhos escrita por Pierre Oscar Levy e Frederick Peters, que foi publicada em 2010, que se chama Sandcastle. Agora vem a pergunta, de quando que é o tal episódio de Arquivo X? Mais precisamente, o episódio foi ao ar em março de 1995, e de 1995 até 2010, quando Sandcastle foi lançada, dava tempo de roubar, né? Claro, as duas histórias se levam de um jeito bem diferente, mas não dá pra negar que a premissa é exatamente a mesma. Alguns críticos por aí estavam inclusive dizendo que o filme Tempo, do M. Night Shyamalan, era um filme diferente, inovador, e coitados, se soubessem que essa não foi a primeira vez que isso foi feito no terror, mudariam suas críticas. E falando em Arquivo X, acho que nós vamos fechar o vídeo com uma bomba. Que tal falarmos de séries? Me escuta,
É uma série muito boa, você vai gostar. Nela, nós temos dois protagonistas que se põem a investigar fenômenos paranormais. Fenômenos inexplicáveis, de todo tipo, fantasmas, demônios, bruxarias, monstros, tudo o que você possa imaginar. A cada episódio é como se eles entrassem num filme de terror diferente, indo a várias partes dos Estados Unidos. Sim, cidades pequenas, cidades grandes, todo lugar tem algum horror acontecendo e eles estão lá para salvar pessoas, caçar coisas. Mas não é o negócio da família não, já que eles são dois muito bem pagos agentes do FBI. E é claro que estamos falando de Supernatural, que rouba a premissa de Arquivo X. Arquivo X. Sim, Arquivo X, seriado de terror que estreou lá na década de 90 e depois foi muito copiado por aí, especialmente pelo coleguinha dos anos 2000, Supernatural, que troca os agentes do FBI por dois irmãos que rodam o país de carro. A premissa de Supernatural é muito, escandalosamente parecida com a de Arquivo X. Pra falar a verdade, tem até episódios de Supernatural, galera, que são parecidos com os episódios de Arquivo X. Como por exemplo, os episódios onde Sam e Dean descobrem que fizeram uma série de livros sobre os casos que eles investigaram. Os agentes Mulder e Scully dentro da série tiveram filmes que foram feitos inspirados nos casos deles e vice-versa. O website Study Breaks uma vez fez uma matéria chamada 5 vezes em que Supernatural essencialmente fez o mesmo episódio que Arquivo X. A matéria é muito boa. Mas as similaridades são tantas, mais tantas, que Supernatural até as reconhece. Por exemplo, os protagonistas de Arquivo X são o agente Mulder e a agente Scully. Você sabia que Mulder e Scully também são os nomes que Sam e Dean usam em suas identidades falsas? Os próprios roteiristas de Supernatural reconhecem as similaridades da produção e o roteiro de Supernatural faz diversas piadas com isso. Posso ajudar, rapazes? Não, senhor, estamos de saída. Agente Mulder, agente Scully. Inclusive, esse é o motivo de Supernatural ter todas aquelas criaturas sobrenaturais possíveis, menos alienígenas. Por quê? Porque em Arquivo X tem de tudo também, mas a série foca bastante em casos de abdução alienígena, avistamentos de OVNI e conspirações do governo. Então, para que as coisas não ficassem ainda mais complicadas, o criador de Supernatural, Eric Kripke, proibiu o time de roteiristas de Supernatural a usarem aliens nos episódios, porque se usassem, bem, aí eles seriam chamados de cópia barata de Arquivo X, se é que já não são, né? Ah, e vale lembrar que teve uma vez que a falação foi tanta gente em cima disso que Supernatural dedicou um episódio inteiro a se parodiar com o assunto. Isso foi na 6ª temporada, no episódio 9, chamado de Bata Palmas se você acredita. O nome do episódio é uma piada com Arquivo X, cujo lema da série era Eu Quero Acreditar. E na abertura do show, eles reencenam a icônica abertura de Arquivo X e foi muito engraçado. Sobrenatural. Agora, se você perguntar pra gente qual série de terror a gente recomendaria, Supernatural ou Arquivo X, olha, Arquivo X é bem mais assustadora e até mais criativa. E é isso, galera, espero que tenham gostado. Qual desses roubos te deixou mais chocado? Será que ainda existe criatividade em Hollywood? Muito obrigado por assistir. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo, se inscrever, ativar o sininho e deixar um comentário aí embaixo, tá bom? Até a próxima, aqui é o Johnny e você está no Críticos de Filmes de Terror.